A gente tem um assunto muito interessante, bastante técnico, que ele surgiu de muitas perguntas que eu venho recebendo ao longo do tempo, de diferentes lugares, assim, do pessoal que faz estágio, do pessoal que está no curso Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia, aqui nas lives mesmo, quando a gente comenta esse assunto. A biópsia parece ser um problema. E às vezes a galera faz a biópsia assim com uma boa desenvoltura e tem algumas dicas que a gente pode dar para melhorar o processo todo, para que você possa fazer isso com mais tranquilidade e garantir dois pontos que são muito importantes quando você vai fazer isso. O primeiro é o objetivo principal de você estar fazendo o procedimento, que é você ter o diagnóstico definitivo da lesão, você ter o diagnóstico conclusivo. Às vezes você tem um diagnóstico clínico que ele está muito bem construído, está muito bem estabelecido, e você quer o exame histopatológico apenas para confirmar. Mas mesmo assim ele é muito importante, porque ele é um documento legal. Se no futuro, e aí no futuro é mesmo, daqui a vários anos esse paciente desenvolver alguma lesão nova e houver alguma dúvida sobre aquilo que você operou, sobre aquilo que você manejou, se pode ser uma complicação ou não, esse laudo é extremamente importante. Então esse é o primeiro objetivo de você fazer a biópsia, é que você tenha um laudo histopatológico confiável. E para que você tenha um laudo histopatológico confiável, você precisa ajudar o seu patologista. Você precisa dar condições para que ele tenha uma lâmina de qualidade. E isso depende muito do transoperatório, de como você vai fazer a remoção, manipulação do tecido, como você vai escolher as áreas que você vai incisar, que você vai abordar. Isso tudo, por incrível que pareça, tem muito impacto no resultado final daquilo que você está fazendo, que vai ter muito impacto lá, então, no laudo histopatológico que o patologista do laboratório vai emitir para você, para que você tenha confiança. O segundo ponto, extremamente importante, é que o seu paciente tenha um bom pós-operatório, por razões óbvias. Ninguém quer ter uma experiência cirúrgica, primeiro que ninguém gosta de ter uma experiência cirúrgica, né? Passar por um procedimento, por menor que ele seja, nunca é agradável, nunca é legal. E você ter então uma experiência de recuperação pós-operatório que vai ser traumatizante, que vai ter muito edema, que vai ter muita dor, isso é pior ainda. Nenhum paciente quer isso. Então, essas dicas, esses cuidados que você vai ter durante a realização da biópsia, no transoperatório, eles vão ser muito importantes para que o paciente tenha uma boa recuperação, para que ele evolua de forma tranquila e, óbvio, que ele tendo lembranças boas, ele vai falar bem de você. É isso que você quer, que você seja referenciado. E esses pequenos cuidados de transoperatório, de manipulação de tecido, então, vai melhorar a fidelidade do laudo que você vai receber de volta do patologista e vai também proporcionar que o paciente tenha uma boa experiência cirúrgica, uma boa recuperação, e isso vai ter muito impacto, principalmente ao longo do tempo, nos resultados de atendimento do seu consultório. Agora, volta ali no ponto que eu comentava a respeito disso ser um documento legal. Então, para essa questão do futuro, de eventualmente o paciente ter novas lesões, novas intercorrências e quem sabe até por uma eventualidade qualquer acabar desenvolvendo uma lesão grave, que você precisa sempre mandar examinar o material que sai da boca. Então o seu patologista ele não pode de maneira nenhuma ser o balde. Você precisa mandar esse material sempre para o exame histopatológico, e isso é algo que precisa ser esclarecido para o paciente antes de você fazer o procedimento, né? Olha, o ato cirúrgico aqui é uma coisa, isso que é a biópsia, mas depois da biópsia esse material precisa ser examinado. Isso se chama exame histopatológico, o antigo anatomopatológico, é outro profissional que faz, é num laboratório, demora um bom tempo porque isso é um exame sofisticado e isso obviamente então tem um custo separado, porque é outra equipe que está trabalhando nesse processamento do material e nesse diagnóstico, e é fundamental que você esclareça isso para não ter surpresas. Então, olha só, pessoal,
A gente vai discutir vários momentos aqui da técnica de biópsia, vários pontos que eu posso dar dicas para vocês do campo de batalha, porque é um procedimento que eu faço diariamente, sem exagero nenhum, e tem dias que a gente chega a fazer 3, 4 biópsias pelo volume de trabalho que a gente tem. Então, são detalhes que podem te ajudar bastante. Então, dicas técnicas. E o que a gente vai entender por dicas técnicas? Vai entender diversas situações clínicas ou diversas etapas do procedimento onde a gente pode melhorar isso. Então, o primeiro ponto de decisão, né, é decidir se a biópsia está indicada. E esse é o primeiro grande problema, porque às vezes você recebe laudos que são inconclusivos. Você tem uma lesão que você não tinha muita ideia do que era, resolveu biopsiar e talvez ela realmente não fosse uma lesão que tivesse indicação de biópsia. Lesões que têm o diagnóstico eminentemente clínico. Então a primeira dica de todas é você ter convicção da indicação do procedimento. Quer dizer que você realmente precise realizar biópsia naquela região, naquela lesão. Tem situações onde a biópsia ela se confunde com o tratamento, porque lesões nodulares, exofíticas, lesões que estão crescendo. Aí você vai tirar a lesão e você já vai estar tratando o paciente. Você ainda não tem o diagnóstico conclusivo, isso vai vir com laudo histopatológico, mas você já tirou a lesão. Então, a priori, esse é um caso que já está resolvido. Mas tem aquelas situações que você está na dúvida, você não sabe qual é o diagnóstico definitivo, conclusivo do caso, e você vai fazer a biópsia justamente para que você tenha esse diagnóstico. Então, o primeiro ponto é você definir se está indicado, se aquela realmente é uma lesão, onde o exame microscópico vai te ajudar. Lesões inflamatórias são a maior armadilha, porque normalmente nas lesões inflamatórias, o patologista lá ele vai ter um aspecto clínico que é muito parecido de uma lesão para outra. Então, nesses casos das lesões inflamatórias, a nossa ficha de biópsia ela tem que estar muito bem preenchida com muito detalhe. Porque se a gente não explicar bem para o patologista toda a história clínica, aonde isso saiu, tempo de evolução, todas as nuances que o paciente relatou e que nós observamos, o diagnóstico ele não vai ser conclusivo. Porque o cara vai olhar lá na lâmina inflamação, e inflamação é uma reação inespecífica. Salvo algumas situações em particular que você tem essa inflamação arranjada de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais estruturada, e aí sim talvez possibilite identificar que lesão é aquela. Por exemplo, quando você tem candidíase, você pode identificar as hifas lá, né, o patologista pode fazer isso. Mas caso contrário, quando você está tentando diagnosticar situações inflamatórias, a qualidade da informação que você vai passar para o patologista na ficha de biópsia, ela é muito importante. Quando isso não acontece, vem aquele laudo infeliz, que eu tenho certeza que todo mundo odeia, que é aquele laudo que está escrito assim, compatível com, né? Porque o compatível com nunca te dá a segurança necessária que você precisa para determinar ou para ter certeza se aquele diagnóstico é aquilo mesmo. Então, para evitar isso, né, no momento que você decidiu que ela está indicada, se ela for uma lesão inflamatória, tenha todo o cuidado com a qualidade da informação que você vai passar, vai colocar na ficha de biópsia, para que o patologista possa realmente formular um diagnóstico mais preciso possível, porque inflamação é inespecífico. A reação ela vai se dar. O que eu quero dizer com inespecífico, né? Essa reação inflamatória ela vai se dar sempre da mesma maneira, com pequenas nuances de diferença, independente do agente agressor. Por isso é muito importante. Segundo ponto nessa história é você decidir se a biópsia é total ou é parcial. Isso parece simples. Parece simples quando é uma lesão nodular pequena. Parece simples quando você já tem um diagnóstico clínico formulado, determinado. Mas se você está na dúvida, ou se você tem uma lesão, imagina a cena assim, né? Como essa da língua ali. Você tem uma lesão exofítica, uma criança de 8 anos. E aquela lesão ali, você vai remover ela toda, você vai remover uma parte daquela lesão ali, o que você vai fazer com essa criança? E depois que você tiver a definição
se a biópsia ali vai ser total ou parcial, você vai ter que definir a técnica. É claro que o processo todo ele está ancorado na anamnese, na conversa com o paciente. E a gente sabe então dessa conversa, e aí no caso a gente está conversando com a mãe, né? Porque criança, a qualidade da informação não vai ser tão boa assim, mas tem muitas questões, por exemplo, dor que a gente precisa ouvir da criança, né? E não da mãe. Mas aquela é uma lesão congênita. Então a mãe vai afirmar que esse menino, é um menino, tem essa lesão na língua desde o nascimento. E que ela percebeu pouca mudança de tamanho no volume dessa lesão. À medida que a língua foi desenvolvendo, foi crescendo, aquela lesão foi acompanhando junto. E aí então assim, através do exame físico e tal, a gente tem algumas possibilidades e aí você tem que decidir justamente se você vai tirar toda a lesão, se você vai tirar só parte dela e que técnica você vai usar. Tem uma regra absoluta. Se você suspeita que é maligna, a biópsia tem que ser parcial, porque depois o cirurgião oncológico ele não consegue operar uma cicatriz. Invariavelmente, se for maligno, vai ficar lesão em profundidade, porque a gente não vai ter feito margens de segurança e o cirurgião oncológico não vai conseguir estabelecer as margens dele a partir de uma cicatriz. Nas outras situações, claro, lesões nodulares pequenas na mucosa, né, as famosas bolotinhas. As bolotinhas você não tem dúvida e você vai naturalmente remover ela totalmente. Mas lesões como essa, que você pode até pensar, colocar lá na sua lista de diagnósticos diferencial um granuloma piogênico, ou um granuloma piogênico no rebordo que está grande, que está exuberante, que você não tem certeza se realmente é um granuloma piogênico, você vai ter que decidir. E como você vai decidir isso? Talvez um dos principais pontos para orientar o seu raciocínio clínico seja justamente a sua certeza, a sua confiança no diagnóstico clínico, no diagnóstico presuntivo que você está formulando. Isso vem, né, com um pouco mais de vivência, né? Você já viu outra lesão como aquela, tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais de confiança e você pode optar por fazer a remoção total. Se você tem muita dúvida do diagnóstico clínico, é melhor fazer biópsia parcial e avisa o paciente disso. Olha, o senhor tem uma lesão aqui que a gente sabe o nome talvez dela, né? Inflamação, bota um nome bem genérico, hiperplasia, mas a gente não sabe o sobrenome. E a gente só vai conseguir, essa é a conversa com o paciente, olha bem, essa é a conversa com o paciente. A gente só vai conseguir lhe tratar adequadamente com o nome e sobrenome da lesão. E assim que a gente vai escolher a forma certa de lhe tratar. Por isso, a gente vai remover uma parte só da lesão para fins de diagnóstico, para fins do nome e sobrenome da lesão. Depois que a gente tiver isso, o senhor vai fazer o resto do tratamento, que talvez seja uma cirurgia igual a essa que a gente vai fazer agora, para tirar o resto que sobrou. Talvez não precise, talvez isso, talvez aquilo, enfim. Mas aí você está esclarecendo que você precisa ser mais assertivo no diagnóstico e o que vai lhe dar essa certeza maior é justamente o exame microscópico e você discute isso com o paciente com naturalidade, com tranquilidade. Sabe, mas eu achei que já ia tirar tudo. E pergunta para o paciente, o senhor sabe o que é isso que o senhor tem? Ele diz, não, eu também não sei. O senhor não sabe, eu também não sei. Eu tenho uma ideia, pode ser tais e tais coisas, mas a gente precisa definir isso. E aí você tem critério para fazer a escolha da biópsia parcial ou da biópsia total. Tem vezes que vai optar por total e vai ter surpresas. Claro, né? Ninguém é perfeito. Eventualmente a gente vai errar. Vai escolher fazer biópsia total e no fim pode ser surpreendido. Isso às vezes acontece em úlceras no lábio. Você tem uma úlcera pequenininha ali, você acha que não é um carcinoma ainda, porque não tem características, ela é bem pequenininha, ela é amolecida, ela não tem borda elevada, você faz uma biópsia total ali e acaba vindo um carcinoma. Errar faz parte do processo de quem está trabalhando, de quem está fazendo as coisas. Mas o importante é você ter critério para definir as coisas e tentar minimizar o erro. Então o principal ponto aqui, né, de você escolher é justamente estar ancorado nessa sua certeza, nessa sua fidelidade, na sua confiança do diagnóstico clínico, sabendo que todo mundo está eventualmente sujeito a erro. Bom,
Aí você vai definir a técnica de acordo com cada um dos casos. Então, para não deixar a galera pendurada, o que é essa lesão na língua desse paciente? Essa lesão é um linfangioma. É uma lesão que mistura vasos linfáticos e vasos sanguíneos. A maioria dos linfangiomas, ou a maioria não, eles podem ser lesões congênitas, como esse aí. Existe uma variante muito maior do linfangioma, que envolve parte do pescoço, inclusive, que chama higroma cístico, bem mais raro. Qual é a pegadinha do linfangioma? Ele não tem cápsula. Então, quando você começa a tirar a lesão ali, ele vai infiltrando no plano muscular e você vai tirando, e você nunca tem certeza se você realmente conseguiu tirar todo o linfangioma. Você vê aquela parte exofítica ali no dorso da língua, mas ele tem uma porção que entra ali no plano muscular. Na maioria das vezes, mesmo que fique alguma coisa do linfangioma mais profundamente, não tem problema nenhum, vai cicatrizar bem e o paciente vai curar. Não há problema, é uma neoformação absolutamente benigna, sem maiores consequências. Tá? Ele poderia ser deixado, até poderia, mas ali está sujeito a traumatismo e é feio, né? Na língua, um crescimento daquele ali com aquele aspecto. Então, e o tratamento do linfangioma é a remoção cirúrgica. A gente tem uma experiência boa de linfangioma de língua, mas menor que esse, assim, não com esse aumento de volume. O linfangioma que é mais difuso, mais espalhado, que um componente de vasos sanguíneos mais marcados. A gente tem uma experiência boa com escleroterapia. Funcionou bem. A gente não tem muita experiência, mas a experiência que a gente tem com escleroterapia nesses linfangiomas foi de sucesso. Então você usa o mesmo agente esclerosante que usa para tratar os hemangiomas, faz todo o processo ali de diluição, anestesia o paciente e faz as infiltrações. Precisa sempre mais que uma infiltração. Bom, e aí? Gente, a questão da anestesia é uma outra questão que sempre é recorrente, assim, né? Poxa, eu preciso fazer uma anestesia regional, tem problema se eu anestesiar perto da lesão? Não tem problema. Gente, isso é absolutamente simples. Faça um botão anestésico. Você não precisa de anestesia regional para fazer remoção de pequenas lesões nodulares. E o que é um botão anestésico? É na imagem de cima, as 4 setas, as 3 setas vermelhas marcam ali, então é como fosse uma cruz. Você vai fazer 4 pontos, não faça tão perto como a seta inferior, faça ali a meio centímetro de distância, para não infiltrar na peça. Você não deve infiltrar a lesão. Tudo que você fizer que possa alterar as características da lesão é ruim e atrapalha a fidelidade desse laudo. Portanto, se você infiltrar diretamente na lesão, você vai comprometer, porque quando o anestésico entrar ali, ele vai dissecar o tecido. E essa dissecação do tecido, esse afastamento das estruturas celulares lá, vai alterar a imagem da lâmina do patologista. E, por consequência, pode comprometer a fidelidade desse laudo que você vai receber. Ah, mas é mais fácil se eu infiltrar na lesão. É óbvio que é mais fácil, mas está errado. Está errado porque você vai alterar as características e vai comprometer o resultado. Por que não precisa ser regional? Primeiro porque não precisa, né? Essa anestesia meia hemifácie do paciente para remover uma lesão pequena. Mas a segunda questão é que quando você anestesia perto ali, você faz esse botão anestésico e você faz com uma quantidade razoável de anestésico, quer dizer ali 1/4 de tubo. Uma lesão nodular como aquela, gaste um tubo inteiro, não tem por que economizar um pouquinho para deixar no tubo, né? E um tubo basta também, não precisa 2. Mas faça 1/4 de tubo em cada ponto a meio centímetro e você vai ter hemostasia. Você vai trabalhar com campo seco, espera um segundinho antes de incisar. Como cirurgião, eu costumo dizer que eu odeio sangue, porque o sangue me atrapalha demais. Eu não consigo enxergar se tem sangue. Então, se você faz essa quantidade ali pertinho, a meio centímetro, 1/4 de tubo de cada lado, isso vai te ajudar tremendamente na hemostasia. Que anestésico eu uso? Cara, usa qualquer um. Você pode fazer isso com lidocaína, o anestésico mais comum que existe, vai funcionar, você vai ter indução
tranquila. Essas lesões menores, você não precisa entrar no plano muscular para remover elas, porque elas não vão até o plano muscular. Então você, com qualquer anestésico, mas eu quero usar mepivacaína, quero usar BUP, tudo bem, você pode usar. Mas com lidocaína você consegue fazer isso tranquilamente, sem problemas, tendo hemostasia boa também, de uma forma muito tranquila. Já na imagem de baixo, a pegada é diferente. Ali a coisa é mais intensa. A gente está tirando ali embaixo um cisto apical grande, relacionado às raízes ali do 21, 22. Ele está pinçado na ponta ali da pinça de Addison. A cápsula dele está pinçada ali, então ele já esvaziou. A gente está tirando ele inteiro. Esse é um outro detalhe importante da gente enfatizar. Quando a gente faz essas remoções de lesões intraósseas, você vai ter que infiltrar mais invariavelmente. Aqui você vai ter que anestesiar muito mais, talvez, do que como você fosse fazer uma exodontia. Você tem que lembrar que na maxila ali você tem 3 nervos, né? Dentário póstero, dentário médio, dentário anterior. A inervação do palato é separado. Na maxila o anestésico costuma funcionar muito bem, ele difunde, mas se você vai fazer uma abordagem intraóssea como aquela ali, é muito parecido com uma psetomia, você tem que infiltrar bem mais. Então aí você vai gastar 3, 4 tubos de anestésico para trabalhar com tranquilidade. Mas o detalhe é que a sua incisão seja ampla o suficiente para que você tenha controle das margens do cisto que você está removendo ali ou da lesão intraóssea. Evita a situação de fazer uma pequena janela óssea e colocar uma cureta lá dentro e ir tirando essa lesão aos fragmentos. Porque quando você faz isso, você não tem controle se você conseguiu remover toda a lesão ou se ficou lesão lá. Então amplia um pouco seu acesso, amplia um pouco a osteotomia, começa a descolar com um molde ou com um descolador de Fried entre a borda da lesão e o tecido ósseo e vai soltando ele. Mas ele vai esvaziar, mas você deve ter o objetivo de tirar uma peça única lá de dentro. Porque se você tira esse cisto como uma peça só, mesmo furado, mas ele está inteirinho, você sabe que ele saiu todo, que você não deixou nada para trás. Isso é muito importante para reduzir as chances de você ter recidiva da lesão. E é muito sempre desagradável, né, no futuro ter que reoperar o mesmo caso. Então aqui você vai fazer uma anestesia bem mais ampla, vai ter que anestesiar bastante por palatino, a anestesia da papila incisiva ali é desagradável, o paciente sobe na cadeira, mas ali não tem mágica porque o anestésico vai entrar dessecando. E aí então faça um retalho amplo para você ter controle das margens da lesão e evita essas pequenas fenestrações ósseas que você coloca com a cureta lá dentro e vai removendo aos poucos. Então, dicas de anestesia, vamos adiante aqui. Incisão, olha só, uma dúvida frequente também assim, vou fazer uma biópsia parcial ou vou fazer uma biópsia total, o quanto de profundidade eu preciso incisar? Depende, olha só, mas é pouco, né? Porque você está trabalhando aqui em lesões mucosas. Diferente daquela situação de antes, que a gente mostrou o retalho, aquele com grande descolamento do retalho, para que você tivesse acesso lá à estrutura óssea. Na língua, essa lesão de cima ali, você está fazendo uma biópsia parcial, a profundidade da lesão que você precisa ali é mais ou menos aquela parte ativa da lâmina 15. No momento que você faz a incisão com aquela profundidade, ou até um pouco menos da lâmina 15, então não faz superficial demais, faz um traço só. Às vezes a gente vê o pessoal pegar o bisturi e fazendo assim, né, como se estivesse desenhando com bisturi. Isso é terrível. Você vai criar vários microcortes no tecido. Então, procura fazer um traço único. Isso é importante. Um corte único, um movimento contínuo, para que você tenha precisão nesse traço e remova o tecido como ele está saindo lá em cima. Você está vendo lá, ó, está preso o tecido na pinça de Addison e tem uma incisão de cada lado. Então a gente faz 2 elipses assim, e essas 2 elipses elas vão se unir nas suas pontas,
com essa profundidade da lâmina 15, sem que você tenha que entrar no plano muscular. Se pegar um pouquinho de músculo, tem problema? Não, não tem problema nenhum, pessoal. O problema é que quando você entra no plano muscular, você tem chance de ter mais sangramento. E aí é uma biópsia parcial, o diagnóstico clínico é um carcinoma de língua, você está removendo uma parte do tecido para fins de diagnóstico. Agora, quando você tem lesões nodulares, exofíticas, como essa aqui na imagem inferior, você pode usar a pinça hemostática, a pinça também chamada de pinça mosquito, também chamada de pinça de Halsted, para fazer a apreensão na base. Aí olha só, o que a gente sempre vê escrito, né? O que a gente sempre vê dito. Quando a gente diz assim, não é para pinçar a lesão, olha só, aquela pinça ali, ela está posicionada na base da lesão. E para cima da pinça você tem a estrutura da lesão preservada. Então, olha só, você pode usar a pinça e pinçar numa parte da lesão, mas você não pode destruir ou pegar toda. Qual seria o erro ali, né? Você tem como se a ponta do dedo fosse a lesão, você colocar a pinça dessa maneira para tracionar. Aí você vai dizer de novo para mim assim, mas é mais fácil, que nem na história da anestesia. É mais fácil, mas está errado, porque você vai destruir a peça. E qual foi a primeira observação que a gente fez no início da live? Foi justamente que você está fazendo isso para ter um laudo, para ter um diagnóstico preciso. Então, ajuda o patologista aí, né? Pinça na base, toda aquela estrutura para cima ali, ela vai ser preservada, ela vai ficar legal, e aí o patologista vai ter o que examinar ali com qualidade. Por que está sangrando? Essa pinça não faz sangrar. Quando você posiciona essa pinça, você não tem sangramento. E você pode posicionar essa pinça, inclusive esperar alguns segundos com ela posicionada. Você pode largar ela se o paciente está anestesiado. Não vai soltar, não vai doer, não tem problema. Para que você já comece a ter alguma hemostasia. Ali está sangrando porque já foi incisado. Então você vai incisar abaixo da pinça, utilizando essa pinça como uma guia para o seu bisturi. Mas você não vai incisar de um lado ao outro assim. Você vai contornar de um lado, vai virar a pinça e vai contornar do outro lado. O resultado vão ser duas elipses também. Qual é a diferença do caso de cima para o caso de baixo? A diferença é que no caso de cima, isso foi feito à mão livre. E no caso de baixo, como a lesão era exofítica, é possível pinçar na base e você utiliza a pinça como guia. E quando você terminar a incisão, você já vai sair com a peça presa na ponta da pinça. Então, tecnicamente, isso é muito fácil, muito tranquilo de ser executado. Outros pontos importantes aqui, ó. Veja na língua, né? Quando você tem, e a língua é a melhor maneira de você começar a fazer biópsia, caso você não faça, ou caso você esteja tentando melhorar e aperfeiçoar a sua técnica. Por quê? Porque quando a língua você tira para fora da boca, né? E aí você tem espaço para trabalhar, você não fica limitado. Todas as outras situações a gente tem que fazer a instrumentação, o trabalho todo dentro da boca. A língua não, a língua você traz para fora, é muito mais confortável para você trabalhar. E aí você está vendo ali a mesma pinça do caso anterior, só que numa vista lateral. E aí você consegue perceber, por esse ângulo que está aqui agora, diferente da imagem anterior, como ela está posicionada. Então você fez aquele botãozinho anestésico, colocou a pinça ali na base, lembra de não infiltrar na lesão, e aí você vai usar ela como guia para incisar de um lado, vai virar incisar do outro. Às vezes, a lesão fica presa na base. Nem sempre as incisões vão se encontrar em profundidade e dependendo do volume da lesão, talvez você tivesse que aprofundar demais a incisão e isso não é necessário. Então, se ela está presa ainda, você dá uma levantadinha nela, entra por baixo da lesão ou com o próprio bisturi ou com uma tesoura e solta ali os pontinhos, os eventuais locais que essa lesão pode estar presa ainda ali. Então isso é muito tranquilo de ser realizado, muito tranquilo mesmo. Aí, olha o caso inferior ali, uma situação parecida com as outras imagens que a gente viu antes, onde você tem uma lesão agora na mandíbula, e aí sim muda a pegada.
Se você vai fazer uma abordagem intraóssea na mandíbula, como aquela ali, agora sim você vai precisar de anestesia regional. Porque você não vai conseguir uma indução anestésica suficiente para trabalhar com tranquilidade, para fazer uma osteotomia daquele tamanho no osso mandibular. 2 pontos aqui, ó. Primeiro, quem coloca implantes normalmente não faz essa anestesia regional, justamente para ter esse controle se o implante chegar perto do dentário inferior e doer. E se você faz implantes e vai fazer biópsia, troca o pendrive. O raciocínio é diferente. Agora você precisa anestesiar tudo, porque senão vai ter dor. Como você faria anestesia se você fosse tirar o 38 ou 48? Então, para biópsia intraóssea na mandíbula, é esse mesmo raciocínio que você tem que fazer. Então, é 1, 2 tubos lá de dentário inferior e nervo lingual, agora sim. E aí você tem que anestesiar para o vestibular também, né? Não te esquece que não é o dentário que faz a inervação para o vestibular ali, é o nervo bucinador. Então, você precisa fazer a complementação ali. E aí, sim, de novo, usa um bom volume, porque isso te ajuda tremendamente na hemostasia. E faz a osteotomia, olha só, de maneira que você tenha controle das margens ali, da borda da lesão, para que você possa enxergar tudo e evite ficar colocando a cureta lá dentro e tirando os pedaços. Ainda mais na mandíbula, né? E na mandíbula aqui, se você tem uma cavidade como aquela ali perto do dentário, você não está enxergando, daqui a pouco você está tirando o dentário lá de dentro. Você vai acabar curetando o nervo, se você não tem esse controle visual ali do que você está fazendo. Então, um detalhe a mais é extremamente importante. Então, a incisão ampla, quando são essas lesões intraósseas. Um outro ponto, gente, assim, que é um detalhe e que faz muita diferença, mas parece ser simples. Tá? A questão de afastadores e a questão da tensão dos tecidos. O que eu quero dizer com tensão dos tecidos? É o tracionamento que você consegue dar no tecido, a distensão desse tecido, quando você vai fazer o corte, quando você vai fazer a incisão. Então é muito importante que o seu auxiliar, a pessoa que está lhe ajudando, posicione de forma adequada as mãos, os dedos, e distenda esse tecido. Então, se você estava trabalhando como naqueles exemplos lá na língua, no momento que você traciona a língua para fora da boca, além de ficar mais fácil de você trabalhar, porque você está trazendo ela para fora da boca, você está fazendo esse tracionamento do tecido também, da mesma forma que esse tracionamento está sendo feito aqui no lábio inferior. E olha na seta vermelha. Na seta vermelha ali naquela imagem, tem um dedo aqui embaixo. E esse dedo que está aqui embaixo da outra mão é justamente para jogar o mucocele ali, jogar esse mucocele para cima e deixar esse tecido bem tensionado. O que isso muda? Justamente aquela questão da sua incisão ser um traço único. Quando você tocar com o bisturi no tecido que está tracionado, ele vai naturalmente incisar com muita tranquilidade, você vai ter uma incisão limpa e precisa. Então esse tensionamento ali por baixo do tecido, ele é muito importante para que você tenha essa incisão precisa, que você consiga abrir o tecido ali com tranquilidade. E aí o afastador. Cara, o afastador, cuidado com esse uso, se você puder poupar o emprego dos afastadores, vai melhorar seu pós-operatório. Mesmo que você não enxergue, mesmo que seu auxiliar seja extremamente delicado, esse afastador gera microtraumas e esses microtraumas ajudam o paciente a ter edema no pós-operatório. Então, se você retardar o posicionamento dos afastadores, em cirurgia mais longa, isso é ainda mais importante, cirurgias grandes, se você retardar o posicionamento dos afastadores, se você conseguir fazer esse afastamento só com as mãos, é melhor. O resultado é melhor, porque você consegue esse tensionamento dos tecidos melhor do que posicionando afastadores, e você evita esse microtrauma do metal contra a mucosa, que pode, sem dúvida nenhuma, deixar o pós-operatório mais exacerbado, com mais edema, com mais envolvimento. Então, de novo, assim, um detalhe simples, mas importante, e uma outra questão. Né? Se você está trabalhando no lábio inferior, o paciente não precisa abrir a boca. Então, quer dar conforto para o seu paciente que você está trabalhando no lábio inferior, faz um rolinho de gaze, coloca entre os dentes e pede para ele morder. Ele não precisa apertar, ele só segura aquele rolinho de gás entre os dentes. Vai deixar a mandíbula numa posição confortável,
não vai passar sangue lá para dentro, né? Vai funcionar como uma barreira e você vai reverter o lábio, né? Você vai trabalhar fora da boca de novo. E aquela gaze vai evitar que o sangue entre lá para dentro, ele fica confortável. E aí, só tem um vaso importante no lábio inferior, que é o orbicular do lábio. E isso, os dedos estão fazendo isso aqui. Então, pede para o teu assistente apertar de verdade os dedos ali no afastamento, que ele vai pressionar o orbicular do lábio. Tu vai trabalhar com campo seco, vai conseguir dissecar. E não precisa ser necessariamente uma mucocele, né? Pode ser uma hiperplasia, uma papiloma, seja lá o que for. Olha a imagem de baixo. Então ali já é outro paciente, mas ali já saiu a lesão, mas a patologia era a mesma, tá? Olha, o campo está seco. Por que o campo está seco ali? A infiltração daquela história do botão anestésico, bom volume e a compressão dos dedos. E você vê a fibra do músculo ali, ó. Então vê bem, não precisa entrar no plano muscular. E se você não entra no plano muscular, naturalmente vai ter menos sangramento. Isso aí você faz uma incisão delicada, coloca uma tesourinha delicada ali, fechada, e abre ela. Quando você abre ela, você está dissecando o plano, você começa a abrir o plano muscular. Então, aliás, tem imagem para mostrar aqui, né? A gente vai adiante aqui que a gente vai conseguir enxergar isso tudo. Olha só, pinça de Addison ali na ponta da lesão. Ah, mas eu disse para não pinçar na lesão. Não, então assim, ó, tem que pinçar ali. Como é que a gente vai fazer? Cara, escolhe um cantinho, tá? Pinça sempre no mesmo lugar. Tá sempre ali naquele cantinho, que aí você vai preservar o resto para o patologista, o resto da estrutura, para o patologista poder ter a qualidade na observação microscópica que ele vai fazer. Então pega só sempre naquele cantinho ali, se não houver essas outras possibilidades, né? Então agora ali a gente vai dissecando, vai abrindo tecido. Mais alternativas? Bom, você pode também posicionar a pinça de Addison lá na base da lesão. A gente mostrou num cantinho, a gente mostrou lesões exofíticas que você colocou a pinça mosquito, mas você também pode colocar a Addison lá na base, sempre no mesmo lugarzinho, para preservar o resto da estrutura ali, para que o patologista tenha qualidade do material que você está enviando. E na imagem inferior ali é uma biópsia de um líquen plano. Ali também a gente está pinçando com a Addison direto na lesão, mas só no cantinho, é uma biópsia parcial. No caso da língua, o caso de cima, vai ser feita uma biópsia total ali, toda aquela lesão vai ser removida. E aí, a divulsão é também uma etapa importante aqui nesse processo. Então você vê que na imagem de cima ali a gente está tirando um mucocele, e olha a dica. Você fez duas elipses e deixou uma ilha de mucosa aqui no meio. Tá? O mucocele está aqui embaixo. Então essa ilha de mucosa ela vai sair aderida ao mucocele. Nessa ilha de mucosa aqui, o mucocele está aqui embaixo, você vai abrir pelos lados dela. Você não vai separar ela do mucocele, assim como mostra na imagem ali. Mas aí nela você pode colocar uma pinça mosquito, travar ela na mucosa ali, porque aí você está pegando a mucosa, você não está pegando o mucocele, então ele não vai romper, e aí você vai tracionando ele de leve. Porque quando você dá essa tracionadinha de leve, você enxerga. E aí com a tesoura romba, ou se você tem mais habilidade, pode usar uma tesoura pontuda, tipo uma tesoura de íris, que é bem delicada, ou uma tesoura de Matzenbaum, que é a romba, e aí você vai fazendo essa dissecção. Na imagem inferior, a lesão já saiu. Então o que a gente está fazendo ali? A gente está levantando o tecido com a Addison, entrando com a tesoura embaixo e soltando a mucosa do plano muscular. Para que está soltando um pouco a mucosa do plano muscular? Para fechar sem tensão. Quanto menos tensão você tiver, melhor a sua cicatrização, menos fibrose você vai ter ali embaixo. Então isso é importante, principalmente quando está faltando tecido, quando você imagina que vai ter muito que puxar para fechar ali, o que não é legal. Então solta essa mucosa do músculo, como naquela imagem ali. E aí, olha só, quando a gente começa a fazer divulsão de tecido, a gente começa a se sentir assim, mais cirurgião, né? Que é assim, pô, tá soltando essas estruturas. Então você vê ali no lábio superior um nódulo que era submucoso. Ah, pode ser um lipoma, pode ser um adenoma pelomórfico, enfim, não importa. Aí você fez a incisão linear ali e o mesmo tipo de divulsão, e olha tudo que a gente comentou até agora. Então aí infiltra mais o anestésico, dedos e não os afastadores ali, né? As mãos estão tensionando o tecido, tem um dedo lá por trás apertando a lesão pela pele ali, para que o plano fique aberto.
Senão você começa a trabalhar num túnel. Então esse tracionamento, essa eversão do lábio, essa mão pela pele empurrando lá faz toda a diferença quando você está trabalhando. Muitas vezes você tem dificuldade, você não consegue fazer as coisas por pura questão de posicionamento do paciente, por pura questão de instruir adequadamente o seu auxiliar, para que ele realmente consiga te ajudar. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo dizer para quem está operando comigo, né? Tu te preocupa em me dar campo, deixa que o resto eu vou fazer. Então não te preocupa com hemostasia, com isso, com aquilo, isso é função do cirurgião. Tu te preocupa em me dar campo para eu poder trabalhar. E o campo, para esse caso, tu vai me dar assim, 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 assim. Isso é muito importante de você esclarecer e definir quando você está iniciando o procedimento, tá? Aí olha só, de novo, controle marginal lá de tudo, essa é uma lesão só de partes moles, ela não é intraóssea, mas a gente abre lá para enxergar todas as bordas da lesão, e a lesão está saindo lá na ponta da pinça depois que ela já foi perfurada. Então ela está inteira, tem uma pequena perfuração que esvaziou o conteúdo, portanto era um cisto. Não era nem um adenoma pleomórfico e também não era um lipoma, né, como a gente considerou lá nas possibilidades. Vai trabalhar na mandíbula, olha só, mesma situação dos casos anteriores, ó, você está vendo todo o cisto exposto ali, ó, e o descolador entrando entre o cisto e a parede óssea. Aí você começa a soltar ali, soltar, e depois que você soltar todo ele ali, aí você acaba murchando ele ali, né, perfurando para que ele saia, mas você tira. Olha ali na imagem de baixo, a peça inteira. Você não faz aquela situação de abrir uma pequena janela e ficar curetando as cegas lá de dentro e depois você não vai saber se você tirou tudo ou não. Então, desse jeito, você tem certeza que a lesão saiu inteira, que você tem uma peça única, né? Ela está toda ali em cima da mesa, né? E você está conseguindo visualizar todo o contorno dela ali. Bom, outro ponto importante, pessoal, assim, o que fazer com a peça e o que não fazer com a peça. O ponto mais importante você não fazer é cortar, não corta a peça. Isso o patologista vai fazer lá. A primeira dica da nossa conversa hoje foi justamente essa, você quer um laudo confiável, por isso você está fazendo isso. E para você ter um laudo confiável, o patologista precisa ele definir qual é a parte que ele vai olhar no microscópio. Então, se você está morrendo de curiosidade para saber o que tem dentro daquilo que você removeu, não corte, resista e mande a peça inteira. Sempre formol 10%, não inventa líquido fixador, vou botar no álcool, vou botar no... Não, isso queima a peça. Você tem que ter formol já no consultório antes de começar o seu procedimento. Não precisa ter aquela correria para jogar o material no formol durante a cirurgia, não, ele pode ficar ali em cima da mesa um bom tempo, que ele não vai deteriorar, mas você tem que fixar ele no formol. Quando você tem volume de tecido como aqui, ó, é muito importante você pensar na tração do tecido. Então ali a gente está fazendo um ponto em U, onde o fio passa, vai lá na mucosa lingual, volta, entra na mucosa lingual e sai lá na mucosa vestibular de novo. Assim você consegue fazer compressão do tecido e fazendo compressão você consegue fechar bem melhor, tá? Fios, a gente não vai conseguir conversar, né, sobre nylon, seda é confortável, o Vicryl é excelente, é reabsorvível. Nylon é bom, mas acontece que o nylon você pode ter situações como essa aqui, que você acaba tendo crescimento da mucosa por sobre o fio, e aí dificulta a remoção. Então avalie bem, além de que aquelas pontas do nylon ali, aqueles chicotes, são desconfortáveis. Uma outra alternativa interessante, essa sutura em eversão, existem vários nomes para esse ponto aí, mas todos eles respondem pelo nome genérico de sutura em eversão, onde você vai com o fio e volta, e aí o ponto ele não está ali na área de cicatrização. Então você tira a tensão cicatricial lá de onde você fez a incisão. Então onde está cortado não tem tensão, porque a tensão está lá embaixo. Num primeiro momento ele está feio ali, né? Ele não fica, quando você termina essa sutura, ela não é uma sutura bonita. Mas depois sim, o resultado dessa sutura em eversão, ela é muito boa, ela é muito estética, ela é bem legal de ser feita.